Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou meditando na palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13. O Senhor Jesus, nesta palavra, ele reprova toda a avareza do ser humano. Conta uma história, uma parábola acerca de um homem rico, de muitas posses, que foi muito abençoado por Deus. Eu quero ler o texto, depois vou fazer um breve comentário, porque acho muito importante, levo muito a sério os ensinamentos de Cristo, porque nós precisamos prestar atenção no que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. E aqui, esse texto que vou ler, essa narrativa bíblica, eu acredito que dê muito proveito para todos nós. Quero ler o texto, que está em Lucas capítulo 12, e o verso 13. Diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então respondeu: Tendes cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E a partir do verso 16, ele começa então contando uma parábola. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros, farei maiores e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então eu direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhes disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então Jesus encerra esta parábola nos ensinando a importância de sermos gratos a Deus. O que eu vejo nesta palavra de Deus, irmãos, na vida deste homem rico? Deus abençoou a sua vida, abençoou os seus campos para que ele produzisse, porque toda essa colheita farta e abundante é resultado da bênção de Deus. Foi Deus quem abençoou esse homem. E a gente vê claramente a despreocupação dele para com a gratidão. Nós não vemos este homem com as mãos erguidas aos céus, dando graças a Deus, fazendo uma oração, rendendo louvores ao Senhor pela bênção, por Deus ter abençoado a sua vida. Nós não vemos este homem sendo agradecidos a Deus, reconhecendo que toda aquela bênção, toda aquela farta colheita é produto
do amor, da misericórdia de Deus derramado sobre a sua vida. Eu vejo este homem arrazoando consigo mesmo, dizendo: o que farei? Pois não tenho onde recolher. Ele está mais preocupado em construir um outro celeiro, recolher a sua colheita. Ele está mais preocupado com o que vai fazer com a bênção do que agradecer o abençoador. Veja que ele não está nem aí com Deus, porque ele está mais preocupado em construir celeiro e guardar a sua fortuna, em que agradecer a Deus, porque ele está mais preocupado com isso, porque não há temor de Deus no seu coração. Não há temor. Deus, na vida deste homem, nunca foi e não é prioridade. Então eu quero chamar a sua atenção para isso, meus irmãos. A importância de nós reconhecermos a Deus e aquilo que por Deus nos é dado. E quando somos abençoados por Deus, nós precisamos reconhecer que foi Deus que nos deu e sermos gratos a Deus e darmos a Ele toda a glória, todo o louvor. Ao ler essa narrativa bíblica, eu percebo aqui a ingratidão desse homem, o egoísmo desse homem. Tudo que ele recebeu de Deus, ele está guardando para si. Somente para si, ele não está preocupado com o próximo. Em agradecer a Deus, em ser grato a Deus. A gente não vê este homem erguendo as mãos aos céus e fazendo uma oração e dizendo: Deus me abençoou, Deus derramou graça sobre a minha vida, eu sou grato ao Senhor. Ele está preocupado somente com o seu bem-estar e com o que ele vai fazer em investir somente na sua vida. Ele não está preocupado com o semelhante, não está preocupado com o outro, porque este homem não ama Deus. Ele não reconhece a Deus. Deus não é prioridade na sua vida. Então o que Deus diz? A resposta de uma atitude egoísta e ingrata. Ele diz no verso 19: então direi à minha alma, tens em depósito para muitos anos. Tem muitos bens para muitos anos. Ele estava entesourando para si. Veja o quão egoísta este homem está sendo. E Jesus está contando esta parábola, advertindo os seus discípulos e a todos nós de guardarmos o nosso coração de toda e qualquer avareza. Se Deus nos abençoar, que seja para a sua glória, que possamos administrar os nossos bens de maneira que outras pessoas venham se beneficiar e serem abençoadas. Eu acredito que é para isso que Deus nos abençoa. E eu estou vendo aqui na vida deste homem tamanha ingratidão. Ele não está nem um pouquinho preocupado com Deus. Ele não está com a cabeça erguida, com as mãos erguidas, agradecendo a Deus, glorificando a Deus, por Deus ter lhe dado uma colheita farta, por Deus ter lhe abençoado. Ele está preocupado em guardar para si, em recolher para si, com o seu futuro, somente com a sua vida. Isso é um extremo egoísmo. E Deus diz assim, então, olha como Deus chama ele. Mas Deus lhe diz: louco. Isso é loucura. Isso é uma loucura. Deus está dizendo: louco, esta noite ainda pedirão a tua alma e que tens preparado. Para quem será? Assim é o que entesoura para si e não é rico para com Deus. Quem tesoura para si, pensando em si, somente nele, na pessoa dele, Deus está dizendo que essa pessoa é uma pessoa louca. Não sabe o que está fazendo, porque ele não sabe do amanhã. Ele está demonstrando a total ingratidão. Isso é uma loucura. Deus disse: esta noite pedirão a tua alma. Eu acredito que nesta parábola, Jesus está contando que esta é o último dia, a última noite na vida dessa pessoa. E tudo que ele entesourou, tudo que ele guardou, a abundância dos seus bens, para que serviu? Para que servem?
se o mais importante de tudo, meus irmãos, é a nossa comunhão com Deus. O que mais importa não é o que temos de bens materiais ou o que guardamos. O que mais importa para Deus é o nosso relacionamento com Ele. É a nossa vida de oração, de temor, de reverência, é de sermos gratos, de podermos olhar para aquilo que Deus nos deu, a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, os bens, as bênçãos financeiras, e erguermos aos céus as mãos e curvarmos o nosso coração e dizer: Senhor, eu reconheço que tudo isso vem de Ti. O que eu tenho foi o Senhor que me deu. E tudo isso eu vou usar para a Sua glória. Eu não vou agir e nem pensar como um louco, como um egoísta, como um narcisista que só pensa em si. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, Deus coloca no meu coração Mateus capítulo 6 e o verso 33. Quando Jesus encerra toda aquela série de conselhos que Ele nos dá acerca do que nós temos buscado no nosso dia a dia e o que nós temos priorizado. E Deus tem me despertado que uma coisa só é necessária, que devemos buscar em primeiro lugar na nossa vida a vontade de Deus, o querer de Deus para as nossas vidas. Jesus está nos ensinando ali que devemos priorizar sim o reino de Deus e a sua justiça, não coisas. Quem sabe eu estou falando com alguém agora que tem colocado o coração nessas coisas. Os discípulos estavam muito preocupados. O Senhor observou que eles estavam muito preocupados quanto o que eles iriam comer, beber e vestir. Então Jesus diz a eles: não andeis ansiosos por essas coisas. Não é isso que vocês têm que priorizar. Se vocês priorizarem, se vocês buscarem em primeiro lugar um relacionamento com Deus, obedecer a Deus e fazer o que Deus está lhe ordenando, todas essas coisas, tudo o que vocês têm buscado será acrescentado. O Senhor faz uma promessa. Se vocês colocarem na sua lista de prioridade, todos nós temos uma lista de prioridades. Talvez a prioridade sua seja a sua família. Isso é bom. Não é pecado, é mandamento. Talvez você tenha, em primeiro lugar, na lista de prioridade da sua vida, os seus compromissos. Isso é bom, você deve honrá-los. Seus compromissos, seus contratos, suas dívidas. Talvez você esteja no topo da lista das suas prioridades, o trabalho. Isso é bom, é mandamento, o Senhor nos ordena. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso é bom. Só que isso não pode ser prioridade, não pode estar no topo da lista. Por quê? Deus sim. Ele precisa ser o primeiro da lista. É isso que Jesus está nos ensinando em Mateus 6,33. Na lista das nossas prioridades, Deus deve ser o primeiro. Nossa primeira, a prioridade máxima da nossa vida. Porque sim, só Ele sim pode garantir para mim e para você uma manhã feliz, uma manhã abençoada. Só Ele pode fazer vir sobre a minha vida e sobre a sua vida o que Ele está prometendo em Mateus 6,33. Então, virão e te abençoarão todas essas bênçãos. Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino, as demais coisas, Deus está dizendo, Deus está afirmando, é promessa para aqueles que priorizarem, para aqueles que buscarem a Deus e a sua vontade em primeiro lugar. É exatamente o que não está acontecendo na vida deste homem. De Lucas 12,
16. O campo deste homem rico produziu com fartura. E foi Deus quem abençoou. Foi Deus quem deu a produção, que fez produzir os seus campos. Foi Deus. Só que ele não deu glória a Deus. Ele não reconheceu que toda aquela bênção, toda aquela fartura derramada na sua vida, toda aquela prosperidade, era bênção de Deus. Porque ele não viu isso. Porque ele estava preocupado só com os afazeres. O seu coração estava nas coisas, não em Deus. Deus não era prioridade na sua vida. E eu estou falando disso, de nós priorizarmos a Deus. Colocarmos Deus como prioridade na nossa vida. Então, meus irmãos, as demais coisas serão acrescentadas. Esta é a regra. Aonde Deus está no topo da sua lista de prioridades? Seja sincero. Será que não é hora de rever o que tem sido prioridade na sua vida? Se Deus não for o primeiro, não estiver no topo da lista, a hora é agora. É hora de nós mudarmos. É hora de nós colocarmos Deus acima de tudo. Então sim, seremos muito abençoados. Muito abençoados por Deus. O Senhor olhou e viu que a preocupação dos discípulos era esta. Eles estavam envolvidos demais, preocupados demais. Eles estavam colocando o coração deles no que eles iriam comer e beber, no que eles iriam vestir. Isso era prioridade para eles. E o Senhor está dizendo, não, isso não pode ser prioridade. Prioridade para vocês serem bem-aventurados, para vocês serem abençoados, é buscar o reino, é buscar a presença de Deus, é buscar a comunhão com Deus, é ter uma vida de oração. Talvez você diga, pastor, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para estudar as Escrituras. Não, não diga isso. Tempo você tem. Todos nós temos tempo. Talvez o que você não tenha é prioridade. Então, o amor de Deus, o Espírito Santo de Deus está falando conosco para nós priorizarmos a Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que você tenha um dia feliz e que Deus seja o primeiro na sua lista. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém?